Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vim aqui falar para vocês a respeito do SARMs, tá bom? Que é a tradução, é uma sigla em inglês que significa Selective Androgen Receptor Modulator, tá bom? Então é um modulador seletivo do receptor de androgênico, tá bom? Tá bem na moda, todo mundo tá procurando saber sobre SARMs, né? Então ele é um composto que é sintético, semelhante à testosterona, que ele tem uma predileção, uma seletividade maior para ação muscular. Os efeitos, né, do esteroide anabolizante, que ele é anabólico e androgênico, ou seja, ele é muito mais anabólico do que ele é androgênico, né? Então, teoricamente, não teria efeitos colaterais androgênicos de alguns tipos de esteroides anabólico, tá bom? Porque tem aqueles que não são tão androgênicos assim. Bom, a ideia é que ele não forme a dihidrotestosterona, que a testosterona, quando é administrada, parte dela forma dihidrotestosterona, que ela exerce uma ação maior dos efeitos de caracteres sexuais secundários masculinos, tá bom? Então, pelos, voz, tudo isso, né? A ideia também é que ela não forme o estradiol, então parte da testosterona via aromatase, que é uma enzima que converte testosterona em estrogênio, e a gente já falou isso em outros vídeos, né? Então, por exemplo, ela se expressa no tecido ósseo, se expressa no tecido adiposo, né? Então, quanto mais você engorda, maior, teoricamente, seria a sua atividade da aromatase, maior o estrogênio, e tudo que a gente já viu no outro vídeo, né? Bom, então essa seria a ideia do SARMs, tá bom? Composto sintético, mais ou menos uma ação semelhante à testosterona, sem os efeitos androgênicos e sem desvio aí para DHT ou para estradiol. Bom, a gente tem estudos pré-clínicos, né? Ou seja, estudos em modelos animais, antes de evoluir, né, de ser liberado para uso clínico, por exemplo, das drogas, que tem resultados bacanas, tem resultados bem interessantes, tá bom? Tem uma série de estudos publicados na literatura. Mas, no entanto, a gente precisa de estudos clínicos, né? Ou seja, foi tudo bem até na fase pré-clínica, em modelos de laboratório, né? Modelos, então, fisiológicos, modelos animais, até evoluir para a liberação para estudos em humanos. A gente tem algumas fases de estudos. Então, a fase 1, né, composto aí de 1 a 4 fases, a fase 1 geralmente é para analisar a toxicidade, porque no modelo animal foi tudo bem, mas como a gente mudou o modelo, a gente precisa ver se também se não é tóxico para humanos, né? Então, os estudos de fase 1 são os estudos geralmente com mais altas dosagens, populações saudáveis populações saudáveis, dose mais alta. Para quê? Para ver se isso é tóxico, né? E geralmente a amostra não é tão grande ainda, né? A gente tem uma grande população, são populações pequenas. E aí evolui para estudos de fase 2. Quais são os estudos de fase 2, depois que você viu que não é tóxico? É para a gente estabelecer uma dosagem terapêutica. A partir de que dosagem tem os efeitos que a gente quer? Né? Qual é a variação de doses que a gente pode dar? Então tem estudos com dose pequena, com dose média, com dose mais alta, às vezes compara a dose mais alta com dose média, dose mais baixa com dose mais alta, tá bom? São estudos de fase 2. Os estudos de fase 3, geralmente eles caem no mercado e aí comparam com outras medicações que têm ações semelhantes, ou então esse fármaco ele é passado para ser avaliado em outros efeitos terapêuticos, tá? Então, por exemplo, o Viagra, né, é uma medicação que era para tratar a hipertensão arterial pulmonar e que na fase 3 viu-se também que ele tinha a indicação para disfunção erétil, né? E aí ele passou hoje a indicação principal hoje do Viagra é para disfunção erétil, tá bom? E estudos de fase 4 é quando a gente coleta bastante estudos aí de longa duração, longo prazo, geralmente não são estudos randomizados, controlados, como são os da fase 1 e da fase 2. Geralmente são relatos de casos, série de casos, para ver efeitos colaterais ao longo prazo, tá bom? E só para voltar então ao assunto desse looping que a gente fez, qual é a história? Os SARMs, eles estão em estudos de fase 2 ainda. Então, quer dizer, a gente sabe que não é tóxico, né? Que não tem tantos efeitos colaterais, não é uma desgraceira para o humano usar. E estudos de fase 2, ou seja, que a gente ainda está no estabelecimento de dosagem terapêutica em populações pequenas, para fins específicos, né? A gente ainda não viu tudo sobre isso. Então, na comparação, se eu for usar terapeuticamente um SARM
ou um esteroide anabólico? Por exemplo, vamos comparar aí um SARM com uma oxandrolona. A oxandrolona tem estudos de fase 4. Então, ela já passou por todas essas fases. Então, eu tenho uma clara noção da eficiência dela, das ações terapêuticas e dos possíveis efeitos colaterais, tá bom? Então, não é... Eu, por exemplo, eu não sou contra as SARMs, eu acho que é bem promissor ainda, como eu disse no começo do vídeo. No entanto, o que acontece? Esses estudos ainda estão em fases que são fases mais iniciais da utilização. E aí a gente ainda precisa talvez de um corpo muito maior de evidência científica para quê? Para a gente realmente ter uma certeza mais importante, tá bom? De forma nenhuma é falar contra as SARMs, né? O que acontece hoje, no padrão atual que a gente tem, o cabedal de conhecimentos que a gente tem, não permite fazer inferências, por exemplo, que como seja uma medicação extremamente segura, ou comparar o SARM com o esteroide anabólico, por exemplo, que a maioria já passou das fases 3, tá bom? Então, fica ligado.